Muito bem, nós estamos aí nesse mês da mocidade, nós estamos vivendo um tema já criado pelos próprios jovens, pelos próprios adolescentes, que é ser santo sem deixar de ser jovem. Este é o tema que os jovens e adolescentes escolheram para trabalharem durante este mês de agosto. E nós temos um texto, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Salmo de número 119, Salmo de número 119, versículo de 9 a 16. Salmo 119, versículo de 9 a 16, que nos diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Versículo 10. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Versículo 12, ainda nos diz assim: bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Versículo 13, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Versículo de número 14, nos fala assim: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, com o que se regozija com grandes riquezas. Versículo de número 15, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. E por último, versículo de número 16, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Eu gostaria pode voltar para a imagem anterior, que é do tema da mensagem, o tema dos jovens, mas falar alguma coisa a respeito deste Salmo de número 119. Nós precisamos entender algumas coisinhas sobre aquilo que nós estamos lendo. Por exemplo, existem alguns salmos que nós não sabemos o nome do autor. E este Salmo de número 119, o autor é desconhecido. Mas não importa saber quem é o autor, quem foi o autor. O importante é o conteúdo, o importante, o que aquela palavra nos ensina. Então este Salmo de número 119, e também a carta que é escrita ao povo hebreu, também não se sabe o nome do escritor que escreveu aquela carta, ninguém sabe. Mas a respeito desse Salmo de número 119, é impressionante porque alguns irmãos estão aí com a Bíblia aberta, vocês podem verificar que a cada momento tem uma letra, tem uma palavra neste Salmo. Este Salmo, ele é chamado de um Salmo acróstico. Por que acróstico? Porque tem aí neste Salmo as 22 letras do alfabeto hebraico. As 22 letras do alfabeto hebraico tem aí neste Salmo. E ele é acróstico por quê? Porque a cada, de uma letra para outra letra, você tem 8 versículos. Por exemplo, de Aleph para Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, você tem aí 8 versículos. Aí Aleph, Bet, Gimel, de Bet para Gimel, você tem mais 8 versículos. E vai assim de 8 versículos até o último versículo, até a última letra deste Salmo de número 119. Por isso que nós temos neste Salmo 176 versículos, por causa das 22 letras do alfabeto hebraico. É impressionante quando você para e começa a observar essa situação. Você se depara, de repente, aí, tem um negócio escrito aqui, Aleph, tem um negócio escrito aqui, de repente, Bet, tem um negócio escrito, de repente, aqui, Gimel, de repente tem um negócio escrito Dalet, de repente tem alguma coisa escrita aqui, Dalet, de repente Vav, Zain, e você fica assim, que negócio é esse? Que trem é esse? Mas são alfabetos, né? O alfabeto hebraico, e de uma letra para outra são 8 versículos. Depois você pode observar na sua casa com calma, que são 8 versículos certinho. Por isso que no final deste salmo nós temos 176 versículos. Ok? Então está explicado o porquê dessas letras, e este salmo é chamado de salmo acróstico. Aí, eu quero começar, dentro deste versículo, já lemos
os versículos de 9 a 16. E esta letra, essa segunda letra aí, quando você inicia no versículo de número 9, que é o bet, essa palavra, essa letra aí, cada letra tem um significado. E essa letra bet significa casa. E nós somos a casa, o templo do Espírito Santo. E esta casa, ela tem que estar pura. Esta casa precisa estar limpa. Por isso que o escritor, a partir do versículo, por isso que o autor, a partir do versículo de número 9, ele coloca o bet, aí essa letra que significa casa, que está identificando você, a mim e a cada um de nós. E esta casa precisa estar pura, essa casa precisa estar limpa. E aí, eu quero ver com os irmãos também, por que, já é uma situação, não chega a ser uma pergunta, mas por que eu devo ser puro? Por que eu devo ser puro? Você já parou para pensar a respeito desta situação? Por que eu devo ser puro? Por que eu devo ser uma pessoa separada? Por que eu devo fazer assim a vontade de Deus para que eu seja uma pessoa pura? O que é necessário? Aí quando você vai lá para 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 16, lá em cima já diz assim, porque é um mandamento de Deus. Eu tenho que ser puro, porque é um mandamento de Deus. Não é uma opção. Eu vou pensar se eu vou purificar a minha vida, vou santificar a minha vida. Eu vou pensar se eu vou, andar de acordo com a vontade de Deus. Mas não, nós temos aí um mandamento de Deus. Por que eu devo ser puro? Porque é um mandamento de Deus. E lá em 1 Pedro 1,16 nos fala assim, sejam santos, porque eu sou santo. É um mandamento de Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Mas eu sei que nós vivemos em dias tão difíceis, momentos tão terríveis, que é difícil uma pessoa bater no peito e falar assim, eu sou santo, eu sou puro, eu não tenho nenhuma dificuldade. É muito difícil, praticamente impossível, porque a nossa mente entra em devaneio, a nossa mente de repente voa por aí, e você começa a pensar em alguma coisa, você começa a dizer alguma coisa, você começa a fazer algo. Então é muito difícil. Mas nós precisamos lembrar que esse é um mandamento de Deus. Seja um santo porque eu sou santo. Agora existem algumas atitudes importantes para viver em santidade. O que eu preciso fazer para andar em santidade? De acordo com o versículo que nós começamos a ler, do versículo 9 até o versículo de número 16, nós vamos verificar aí dentro destes versículos o que o Senhor espera, o que o Senhor orienta para que sejamos e tenhamos uma vida pura. Logo de início, no versículo de número 9, ele vem dizendo assim, eu preciso viver de acordo com a palavra de Deus. Para que eu tenha uma vida pura, para que eu tenha uma vida santa, eu preciso viver de acordo com a palavra de Deus. E lá no versículo de número 9 vem dizendo assim, como purificará o mancebo ou o jovem o seu coração? Observando-o conforme a tua palavra. Se nós observarmos a palavra do Senhor, se nós buscarmos na palavra do Senhor cumprir o que Ele espera de cada um de nós, nós iremos caminhando a cada dia para uma santificação na nossa vida. Nós vamos limpando a nossa vida a cada dia. Certa feita, um mestre chegou para o seu discípulo e falou o seguinte, deu um balaio, eu não sei quantos é aqui da roça, ou viveu na roça, sabe o que é um balaio. Não sei quantos aqui sabem o que é um balaio. Mas um balaio é feito assim de palha e tem muitos furos. Muitos furos. E aquele mestre então entregou ao seu discípulo e falou assim, olha, você vai lá embaixo no rio, pegou um balaio sujo e falou, vai lá embaixo no rio e traga este balaio com água para mim. E o discípulo desceu, pegou aquele balaio, olhou, falou assim, ele mandou, eu vou descer com este balaio e eu vou trazer água. Foi com o balaio, colocou no rio, mas na medida que ele levantou o balaio, a água ia saindo por aqueles furos.
Ele chegou para o mestre e falou assim, olha, não deu para trazer água. E o mestre falou assim, volta lá e traga água novamente para mim. E ele não quis discutir com o mestre, desceu novamente, foi lá no riacho, pegou o balaio, colocou dentro daquele rio, tentou encher, quando levantou o balaio, as águas começaram a sair pelos lados. E ele chegou para aquele mestre e falou assim, olha, não tem como trazer água para o Senhor neste balaio. E o mestre então olhou para ele e falou assim, mas o que você aprende disso aí? Aí ele falou assim, eu aprendo, tomo como aprendizado que esse balaio estava muito sujo. E todas as vezes que eu mergulhava esse balaio no rio, ele ia limpando a cada vez. E agora ele está totalmente limpo. Isso que eu aprendi. Eu não consegui trazer água, mas eu observei que o balaio agora está limpo. E é justamente isso que o Senhor espera de cada um de nós. A cada instante que nós buscamos a palavra dEle, a cada instante que nós lemos a palavra dEle, a cada instante que nos debruçamos na palavra dEle, a cada instante que nós meditamos na palavra dEle, alguma coisa vai acontecendo dentro de nós. Alguma coisa vai acontecendo. E você vai se permitindo ser purificado pelo Senhor. A sua vida vai sendo transformada a cada dia. Pastor, eu já sou uma pessoa transformada pelo sangue de Cristo. Eu sei disso perfeitamente. Nós sabemos disso perfeitamente. Mas a cada dia que eu busco mais a presença do Senhor dentro da palavra dEle, a minha vida vai melhorando. E muitas coisas deixam de acontecer porque eu estou buscando o Senhor dentro da palavra e buscando o Senhor da palavra na palavra. Então por isso que para você ter uma vida santa, para você viver uma vida assim, tranquila, eu preciso viver de acordo com a palavra de Deus. E nós lemos lá no versículo de número 9, como purificará o mancebo o seu coração, observando-o conforme a tua palavra. Sempre quando vier à sua mente alguma coisa de ruim, nós vimos na encenação da peça aqui, no segundo momento da peça, de repente, a jovem pegou aqui a Bíblia, abriu a Bíblia, leu um versículo e falou, não, peraí. Alguma coisa está errada. No primeiro momento ela nem sequer abriu a Bíblia. Ela pegou a Bíblia, já pegou o casaco e já saiu. Na encenação. Mas no segundo momento ela já abriu a Bíblia. Então quando nós estamos vivendo ou passando por alguma dificuldade, algum tipo de dificuldade, nós precisamos abrir a palavra do Senhor e buscar uma resposta do Senhor, porque Ele tem uma resposta. E através daquela palavra lida, essa palavra pode trazer e fazer uma diferença enorme na minha vida, na tua vida, em nossas vidas. Então, viver de acordo com a palavra do Senhor. Num outro momento nos diz assim, há pessoas hoje que são crentes, ok? São crentes na teoria e ateus na prática. Crente na teoria e ateus na prática. Quero pegar novamente o gancho, pegar esse link aqui da peça de vocês. No primeiro momento, aquela jovem deu uma ideia de crente. Passou assim uma ideia de crente, mas na teoria. Mas a ação dela foi como uma pessoa que era um ateu ou uma ateia. Um ateu, não acreditava em nada. Nada de Deus, deixa Deus para lá. Eu vou seguir essa pessoa. Então nesse versículo de número 9 que nós lemos, dentro dessa palavra, há pessoas hoje que são crentes na teoria e ateus na prática. Isso podemos observar. Essa observação não é feita na igreja local. Essa observação não é feita na igreja da nossa região. Mas essa observação é feita a nível mundial, irmãos. Não imagine que a igreja vizinha um membro da igreja vizinha fez alguma coisa de errado, a igreja do outro lado fez alguma coisa de errado. Não, essa é uma visão global a nível de igreja. Existem muitas pessoas que são crentes na teoria, mas ateus na prática. Eu tenho que ser crente na prática. Eu preciso viver. Eu preciso acreditar no que está escrito aqui na palavra. Eu preciso dar mais crédito no que está escrito aqui na palavra, para que a minha vida seja diferente. Não basta conhecer, é preciso viver. Não basta você conhecer a palavra do Senhor, é preciso que você viva a palavra do Senhor.
Conhecer é fácil. Conhecer é fácil. O negócio é viver. Se você pegar um papagaio, lá perto de casa tem uma vizinha que tem um papagaio. De vez por outro o papagaio fica nervoso, o papagaio começa a falar um monte de besteira e palavrão também. O papagaio fala um montão de palavrão. Mas ele fala por quê? Porque ele ouve a dona falar. Porque o papagaio ele não tem o poder de mentalizar e criar uma frase. Ele simplesmente repete aquilo que ele está ouvindo. E às vezes também nós repetimos aquilo que nós estamos lendo, mas nós não estamos vivendo. Muitos não estão vivendo. Eu preciso sair do campo da teoria e entrar no campo da prática. Quem é estudioso não, quem está estudando e antes de uma formatura, determinada profissão, você precisa de um estágio. Você tem que ir para um estágio. Você tem que estagiar. Você tem que sair da teoria e entrar na prática. Você precisa de tantas horas, né, de uma carga horária ali para você poder cumprir. Após cumprir aquela carga horária, aquele tempo, aí você sim vai receber o teu certificado, o teu diploma. Mas eu tenho que sair da teoria e entrar para a prática. Porque se eu ficar apenas na teoria, eu não vou saber nada, praticamente nada. Vou saber na teoria, mas para fazer eu não saberei. Nesse slide seguinte nos diz assim, buscar, em segundo lugar, né, buscar a Deus de todo o coração, conforme está aí no versículo de número 10. De todo o meu coração te buscarei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Quando o escritor ele coloca esses versículos aqui no Salmo 119, parece que ele estava... Parece não, ele tinha uma convicção do que nós estaríamos vivendo nos dias atuais. E aqui serve como um alerta, está colocando aqui como um alerta para esses dias atuais, para esse momento que nós estamos passando. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Eu tinha um medo muito grande da oração do meu filho mais velho. Algumas vezes quando ele ia orar, ele falava, Senhor, se eu tiver que desviar do teu caminho, me leve antes. Aí eu, na qualidade de pai, e ele jovem, ele com 17 anos, e eu falo assim, Jesus, tem misericórdia do teu servo, Senhor. Eu sei que isso sai do fundo do coração dele, mas na qualidade de pai, eu ficava com medo. Eu tinha medo daquela oração dele. Eu não sei, porque a qualquer momento, um jovem ele pode sair da presença do Senhor. E quando você ora ao Senhor, quando você pede alguma coisa ao Senhor, o Senhor não apenas ouve a nossa oração, mas Ele atende às nossas orações. E eu ficava preocupado com a oração do meu filho. Muito preocupado. Então o salmista aqui, para buscar a Deus de todo o coração, para que eu possa buscar a Deus de todo o coração, ele vem falando no versículo de número 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Irmãos, uma coisa muito importante é quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus e vejo que a igreja, ela caminha de joelhos. A igreja tem que caminhar de joelhos. Mas não é você ir daqui para casa de joelho, mas é joelho o tempo todo, pedindo a Deus, Senhor, me ajude, porque as coisas estão a cada dia mais difíceis. O joelho é a parte do seu corpo que mais assusta o inimigo. Quanto mais você ora, quanto mais você se ajoelha diante do Senhor, mas o inimigo fica furioso em relação a você, porque você está criando uma intimidade com Deus. E está buscando a Deus cada vez mais. E o que ele quer? Ele quer que você se distancie cada passo mais do Senhor, que você se afaste cada vez mais do Senhor. Não é interessante para ele que você se aproxime de Deus, que você crie um vínculo muito grande com teu Pai, que está nos céus. Não é interessante para ele. Porque ele está querendo que um grupo maior do que aqueles que já estão lá, ou prestes a entrar,
no inferno, ele tem que levar um grupo junto com ele. E na medida que eu me afasto do Senhor, na medida que eu não tenho um vínculo com o Senhor, na medida que eu não tenho Jesus como meu Salvador, eu sou um sério candidato a estar junto com este inimigo das nossas almas, o encardido para alguns. Eu sou um grande candidato a estar com ele lá. Então eu preciso buscar o Senhor, sabe, todo o coração. Buscar o Senhor a cada instante. Os pensamentos ruins vêm, mas quando vier, busca um cântico, busca um versículo bíblico. Medite na palavra do Senhor, porque naquilo que você medita na palavra do Senhor, naquilo que você busca um cântico, aquela tentação, ela vai embora. Ela sai da sua mente. Porque você não faz nada antes de meditar. Primeiro você medita para depois fazer. Ninguém faz nada antes de pensar. Primeiro você pensa, depois você faz. Então quando surgir alguma coisa na sua cabeça, assim, a nível de um erro, de um passo errado na vida, fala: Senhor, me ajude. Senhor, tenha misericórdia de mim. A terceira situação, que está aí no versículo de número 10, nos diz assim: temer ao pecado. Isso tudo aqui para ter uma vida pura, para ter uma vida pura e ser santo. É temer o pecado. E quando fala aqui sobre temer o pecado, está no versículo de número 10. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Quando nós paramos para analisar parte deste salmo, quando nós paramos para ler estes versículos aqui, parece que é uma coisa tão simples, é uma coisa tão banal, porque nós já conhecemos grande parte desses versículos aqui. Mas o importante não é só conhecer esses versículos, o importante é colocar em prática estes versículos. É muito importante colocar em prática, por isso que ele fala assim: ó, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Devemos seguir o exemplo de José na casa de Potifar. Quantos jovens nós conhecemos na Bíblia que demonstraram santidade? José demonstrou santidade. Samuel demonstrou ser santo, ser puro. Ruth demonstrou ser santa e ser pura. Davi demonstrou ser santo e ser puro. João Marcos demonstrou ser santo e ser puro. Muitos desses servos do Senhor demonstraram ser santo, ser puro. Por quê? Porque eles buscaram o Senhor a cada dia, a cada instante. Timóteo também era jovem, estou falando de jovens. Todos eles buscaram o Senhor e conseguiram uma santidade em suas vidas. Conseguiram ter os seus nomes relatados aqui na Bíblia e ser assim, um referencial para nós na palavra do Senhor. Buscar ao Senhor, buscar uma santidade, não é algo impossível, não, irmãos. Mas eu preciso estar sempre lendo a palavra do Senhor. Eu preciso estar sempre buscando a palavra do Senhor. No versículo de número 11, nesta quarta parte desse versículo, nos fala assim: eu tenho que guardar a palavra. Eu tenho que guardar a palavra. E o versículo de número 11 nos diz desta forma: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra. Às vezes eu fico preocupado quando os irmãos vão embora. Isso às vezes acontece, você esquecer um objeto em algum lugar. Mas às vezes tem Bíblia que fica ali em cima, ali na entrada, no hall da igreja. Tem Bíblia que fica ali uma semana, 10 dias, 15 dias. E o dono não procura. Às vezes tem Bíblia que fica lá na cantina, debaixo, lá naquela prateleira da cantina, 10 dias e o dono não procura. Tem uma pilha de Bíblia guardada lá na sala onde a nossa secretária trabalhava, na antiga sala que ela trabalhava, tem uma pilha de Bíblia guardada que o dono não procura. Então o autor ele vem falando assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso pegar essa Bíblia e estar constantemente com ela. Eu tenho que esconder, e quando eu escondo alguma coisa, eu tenho que esconder de uma forma que ninguém encontre, que ninguém ache. Eu sei que alguns irmãos já brincaram de chicotinho queimado, né? De chicotinho queimado. Está quente, está frio, está quente, está frio. E aí quanto mais a pessoa se aproxima, está quente. Então quanto mais você está longe, está frio. Então essa palavra do Senhor, nós precisamos estar sempre aqui quente, aquecendo o nosso coração. Aquecendo o nosso coração.
Por isso que o autor ele vem falando assim: eu escondi a tua palavra no meu coração. Escondi, ela está bem guardada, ela está bem guardada no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. E vez por outra pessoa ainda dá um deslize. Imagine se não guardar. Imagine se não guardar. Então eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí no versículo de número 12, o escritor vem falando assim, como tema, vem dizendo: dizer ao Senhor. O que eu preciso dizer ao Senhor? Bendito és tu, ó Senhor. Eu preciso glorificar o nome do Senhor, estar glorificando sempre o nome do Senhor, estar exaltando sempre o nome do Senhor. Assentado, eu não consigo observar a maneira de algum irmão, da irmã, adorar ao Senhor. Mas o ministério de louvor, eles conseguem daqui observar os irmãos que estão adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Eles conseguem, porque daqui estão visualizando, estão vendo tranquilamente os irmãos que estão adorando ao Senhor. Quando falo adorar ao Senhor, eu não falo estar com o braço erguido, né, erguendo um dos braços. Eu não falo sobre isso. Eu estou falando da pessoa, de repente, no momento de louvor, virar as costas, sair, ir para um determinado lugar, voltar, estar conversando com o outro, mostrando alguma coisa no celular. Então não é isso que o Senhor pede de cada um de nós. Eu preciso falar assim: ó, bendito és tu, Senhor. No momento do louvor, você trazer a letra daquele hino, trazer para a tua vida e viver aquele momento. Às vezes falamos assim: lá vem novamente falar, bota a mão no teu coração. Às vezes nós achamos que vai ser isso aí, uma coisa, está sempre repetindo isso. Mas é para você sentir a presença do Senhor, viver aquele momento de intimidade com o Senhor. Às vezes, não me leve a mal, não é crítica, também não é nada de errado você fazer isso, mas no momento de louvor tem irmão que continua sentado e com a perna cruzada. Tem irmão que continua sentado com a perna cruzada. Se tivesse com alguma dificuldade nas pernas, tivesse com um problema de artrose, tivesse algum problema de nervo ciático, de repente você, tudo bem, você não consegue levantar, mas tem pessoas novas que no momento de louvor, e nem abre a boca para louvar ao Senhor, fica com a boca fechada. Não consegue bendizer o nome do Senhor, fala: bendito és tu, Senhor. Mesmo assentado, vai dizer: Senhor, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Tenha misericórdia do teu servo, Senhor. Não consegue fazer isso. E é difícil de entender uma coisa dessa. Como que eu quero buscar ao Senhor? Como que eu vou conseguir trazer o Senhor para dentro da minha vida, viver este momento com o Senhor, se eu não consigo ter intimidade com este Senhor? E é por isso que o escritor coloca desta forma: bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Quão maravilhoso és tu na minha vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. No momento de um cântico, se você não estiver cantando, juntamente com o ministério de louvor, mas esteja, falando: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Graças te dou, Senhor, por tudo quanto tens feito na minha vida. É justamente isso que o escritor está falando aqui nesse versículo de número 12. Bendito és tu, Senhor. Então bendizes o nome do Senhor. Bendizes ao Senhor. Viva esse momento tão especial que nós estamos tendo aqui dentro agora, porque este momento aqui nunca mais vai acontecer, porque nunca mais você vai ter no dia 12 de agosto de 1918, você pode ter dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, mas de 2019, 2020, 2021, nunca mais você vai ter esse momento. Então desfrute desse momento como se fosse o último. Desfrute desse momento como se o Senhor Jesus fosse voltar daqui a alguns segundos, alguns milésimos de segundo. Então demonstre ao Senhor que verdadeiramente você o ama, que você o bendiz, que você o quer perto dele, quer que ele esteja dentro de você, agindo intensamente. Bendizes tu, ó Senhor. No versículo de número 12, ainda aqui no número 6, fala assim: ó, deseja aprender mais da palavra de Deus. É parte deste versículo. Ensina-me teus estatutos. Ensina-me os teus estatutos. Coisas que eu não conheço, coisas que eu desconheço da palavra. Senhor, me mostre aqui, Senhor. Me mostre aqui. Porque eu quero crescer, Senhor. Eu não quero ser apenas um membro da igreja. Eu não quero apenas ter o meu nome no hall de membros da igreja. Eu não quero ser apenas mais um na multidão.
Eu quero fazer a diferença, eu preciso dessa diferença. Então ensina-me os teus estatutos, Senhor. Já no versículo de número 13, em cima num título nos diz assim, repetir com os lábios a palavra, ou melhor, as palavras. Repetir com os lábios as palavras. E no versículo 13 vem assim, com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Senhor, tudo quanto pediste que eu fizesse, eu estou procurando, eu estou tentando fazer, mesmo que você fale assim, pastor, está sendo difícil, eu não estou conseguindo, fui buscando fazer com que você tenha uma vida diferente. Para que você tenha uma vida diferente, é necessário que você busque essa diferença. Ninguém pode mudar a sua vida. Ninguém tem condições de mudar a sua vida. Só você tem condições de mudar a sua vida. Ninguém tem condições de santificar a tua vida. Só você tem condições de buscar essa santificação. Só você. Mais ninguém. Por isso que o salmista ele faz essa colocação aqui. Dentro do versículo de número 14. Versículo de número 14 nos fala assim, alegrar-se no Senhor. Você tem se alegrado no Senhor? Tem se alegrado no Senhor? Às vezes você passa por alguns irmãos na rua, bom dia, irmão, ou então a paz do Senhor, né, irmão? A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmão. Tem pessoas que têm alegria, uma alegria em ser cristão, uma alegria em ser salvo. E no versículo de número 14 fala assim, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Repetindo, regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Quantas pessoas ricas, elas vivem assim, momentos de pura alegria, porque são ricas. Porque são ricas. E esse também deveria ser o sentimento nosso, regozijo-me em seguir os teus testemunhos. Eu tenho alegria em seguir os teus testemunhos. Eu tenho alegria em seguir os teus ensinamentos, os teus mandamentos. Eu tenho alegria, Senhor. O que está faltando, eu não posso dizer o que está faltando, porque o Senhor Jesus mesmo declarou que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. O próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E isso nós estamos vendo. Isso é observável no mundo evangélico. Muitas pessoas vão à igreja por ir. Muitas pessoas vão à igreja porque alguém fala assim, olha, sabe quem vai cantar domingo? É o cantor fulano de tal. Ah, eu vou. Sabe quem vai pregar domingo? É o pastor fulano de tal. Ah, eu vou. Mas não tenho prazer, conforme Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ter a alegria de vir à casa do Senhor, de estar na casa do Senhor. Esse momento nosso aqui de comunhão com os irmãos e comunhão com Deus também. Parece que é um momento aqui dentro não, nas igrejas, um momento fúnebre. Onde as pessoas estão assim com o coração trancado, com o coração fechado. Não sente uma alegria por estar na presença do Senhor. É por isso que o pessoal aí fora diz que Batista não dá glória a Deus. E quando nós ouvimos alguma coisa que alegra o nosso coração, muitas pessoas falam assim, glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas falam. Mas alguns ficam assim, eu sou batista, não posso dar glória a Deus. Eu sou batista, não posso dar um aleluia. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, alguém vai olhar para mim e olhar meio atravessado. Mas você está se alegrando na presença do Senhor, você está amando aquilo que você está ouvindo, você está amando aquilo que você está fazendo. Não está aqui uma palavra de incentivo para nós, você entrar por um outro caminho, por uma outra linha. Mas nada impede de você glorificar o nome do Senhor. Nada impede. Mas tem irmão que fala assim, não posso. Se eu der um glória a Deus aqui, eu vou fazer glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, se o Senhor está falando contigo, é amém, glória a Deus, aleluia, Senhor. Assim que nós precisamos. Mas ficar, sabe, naquela coisa assim morna, aquela coisa assim meia triste.
parece que nós estamos vivendo um momento assim, sabe, vai acontecer alguma coisa daqui a pouco, e então eu estou tenso, eu estou entristecido, eu não estou alegre com o que está acontecendo, com o que eu estou ouvindo, com o que eu estou vendo. Aí, no versículo de número 15, já nos fala assim: meditar nos teus preceitos, ou meditar nos preceitos do Senhor. E o versículo 15 fala: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Olharei para os teus caminhos. Eu vou meditar, Senhor, em teus preceitos eu vou meditar. Tão bom quando a pessoa sai daqui. Eu não sei quantos conseguem fazer isso, mas quando as pessoas saem daqui e vão para casa ainda, lembrando, vão para casa ainda meditando naquilo que ouviram, naquilo que viram aqui na igreja. E no dia seguinte, amanhã, segunda-feira, chegar amanhã e falar assim: olha, foi algo tremendo, algo maravilhoso. Através dessa bênção que o pastor trouxe aqui para a igreja, através dessas filmagens, eu recebi uma mensagem um dia desse de alguém, uma pessoa que eu não conheço. Fala assim: pastor, parece que o senhor estava vendo a minha necessidade. Deus falou ao seu coração e o Senhor falou tudo quanto eu precisava ouvir. E ela escreveu no zap, escreveu, porque ela prestou atenção, ela pegou aquela palavra de uma quarta-feira passada, pegou a palavra e trouxe para a vida dela. Mas não precisa ser apenas a palavra que é dita de púlpito, mas quando você ler a palavra do Senhor, pega essa palavra e traz para o teu coração, viva essa palavra. Trazer alegria ao nosso coração por servirmos esse Deus maravilhoso que tem nos livrado de tantas situações, de tantos desconfortos. A partir do momento que eu busco a presença do Senhor, a partir do momento que eu estou ligado na palavra do Senhor, eu tenho uma mente santa e um corpo santo. A partir do momento que eu busco a palavra do Senhor, que eu medito na palavra do Senhor, eu tenho uma mente santa e um corpo santo. Mas a partir do momento que eu permito que muitas coisas venham na minha mente, o meu corpo também começa a ficar sujo, ficar igual aquele balaio. Mas eu preciso, cada vez que eu leio a palavra do Senhor, algo tem que estar mudando dentro de mim. Precisa estar mudando dentro de mim. Não simplesmente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse como um ritual. Eu tenho que ler a Bíblia num ano. Não apenas isso. Mas pegar a palavra do Senhor e usar e trazer para dentro da sua vida. Aí, no versículo de número 16, nessa parte 10, já nos diz o seguinte: colocar todo prazer em Deus. Já é o último versículo. Colocar todo prazer em Deus. Tenho todo prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Não me esqueço da tua palavra. Isso nós deveríamos não apenas decorar alguns versículos na palavra do Senhor, mas tenho todo o prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Quando o Senhor fala: filho meu servo, e se refere a um patriarca na palavra, na Bíblia. Quando o Senhor Jesus se refere a um filho, se refere a um servo, se refere a um irmão, se refere a um dos apóstolos no Novo Testamento, quando ele se refere a essas pessoas, ele está falando assim: olha, eu quero que vocês cumpram a minha palavra. Vocês querem me ver ter uma vida diferente? Busque a minha palavra. Porque quando eu não busco a palavra do Senhor, quando eu não busco viver o que o Senhor me orienta, o que o Senhor me ensina, irmãos, fica difícil. Quando nós pegamos essa palavra e procuramos seguir, sabe, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele determina, nós só temos a ganhar. Então, neste Salmo de número 119, no versículo de 9 a 16, quando nós temos esse tema que os jovens propuseram, que esses jovens colocaram aí para nós, de ser santo sem deixar de ser jovem. Ser santo sem deixar de ser jovem. Você pode ser santo mesmo sendo jovem, mesmo sendo adolescente.
se tem condições para isso. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós queremos te suplicar, ó Senhor Deus, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, e tu tens observado dos altos céus, ó Senhor Deus, quantas ofertas são colocadas diante de nós a cada instante. Mas, Senhor, segure pelas nossas mãos, ó Senhor. No momento em que estivermos, ó Senhor, prestes a cair, no momento que estivermos já caído, ó Senhor Deus, nos segure pelas mãos, ó Senhor, e nos mostre, e nos traga novamente para o teu caminho, ó Senhor Deus. Precisamos da tua ajuda, Senhor, precisamos do teu auxílio, precisamos do teu socorro, ó Senhor Deus. E este socorro está na tua palavra, ó Senhor, quando tu mesmo diz que, olhando para os montes, de onde me virá o socorro? Eu ergo meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Essa tem que ser a expressão nossa, Senhor. Esta tem que ser a vontade nossa, ó Senhor, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, ó Senhor Deus. Mas não é numa vida de meia dúzia, ó Senhor, mas nas nossas vidas, de todos quantos estão aqui dentro, ó Senhor. Continue utilizando de misericórdia para com cada um de nós. Nós te agradecemos e queremos, ó Senhor Deus, viver em santidade diante de ti. E é em nome e por amor de Cristo Jesus que eu te agradeço e te peço. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.